Olá a todos e bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Fé em Letras. É isso aí. Hoje a gente vai desvendar um livro que me deixou bastante pensativo. O Ceticismo da Fé, do Rodrigo P. Silva. Que título intrigante. É, né? Só pelo título já dá pra ver que a gente vai ter uma conversa bem interessante. Preparem-se para uma viagem fascinante pelo labirinto onde a fé e a razão se encontram e às vezes se chocam. Nossa, que imagem poderosa. É verdade. Adoro quando a gente pode mergulhar nesses temas complexos e instigantes. E antes de começarmos, já sabem, né? Curtam, sigam o canal, ativem as notificações e, claro, compartilhem esse episódio com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade. E não se esqueçam de deixar nos comentários sugestões de livros para as próximas imersões. Adoramos saber a opinião de vocês e as sugestões são sempre bem-vindas. Afinal, você ajuda o Fé em Letras a crescer. Mas vamos voltar ao livro, Sim. que te deixou tão intrigado, hein? Bom, o autor Rodrigo Pessoa se descreve logo no início como um crente que ainda duela dia após dia contra inquietações, incertezas e questionamentos. Caramba! Ele não esconde suas dúvidas. Sua mente inquieta, muito inquieta, como ele mesmo disse. Que interessante. Se isso me fez pensar, será que a dúvida é inimiga da fé? Boa pergunta. Ou pode ser, na verdade, um caminho para aprofundá-la? É uma pergunta instigante. É. Afinal, muitas vezes a gente vê a fé e a razão como forças opostas em constante conflito. Mas será que essa dicotomia é real? Ou será que a dúvida e o questionamento podem nos levar a uma compreensão mais profunda da fé? Exato. E o livro explora essa questão de forma brilhante, traçando um paralelo com a mudança histórica de uma visão teocêntrica do mundo para uma antropocêntrica. Uau! O autor usa Descartes como um marco dessa virada, Nossa, que interessante. que eu achei bem interessante. Interessante e irônico, não acha? Dessalles, um cristão fervoroso, propôs um método baseado na dúvida metódica, na busca por certezas absolutas através da razão. Mas, sem querer, ele acabou abrindo caminho para o ateísmo moderno, que coloca a razão acima da fé e da revelação divina. É como se a razão, antes a serviço da fé, tivesse revelado, declarar a independência e, em alguns casos, até se voltado contra sua antiga mestra. Uma reviravolta e tanto. Mas o livro não para por aí, ele também nos faz questionar a própria busca por certeza por respostas absolutas. O que você acha disso? Acho que faz muito sentido. É. A gente vive em um mundo complexo, cheio de nuances. Sim. Buscar certezas absolutas pode ser um caminho perigoso. Como se a gente estivesse tentando enfiar peças quadradas em buracos redondos. E a gente precisa se abrir para o mistério, para a dúvida, para as perguntas que não têm resposta fácil. E o livro nos mostra que mesmo conclusões bem estruturadas, baseadas na lógica e na razão, podem se sustentar em premissas falsas. Verdade. E usa um exemplo histórico fascinante para ilustrar esse ponto, o caso do cronista português. Pero de Magalhães Gandalf e sua análise da língua indígena no Brasil. Ah, sim, lembro dessa história. Você lembra? Gandalf, em seu Tratado da Terra do Brasil, afirmava que a língua indígena não possuía as letras FLR. E concluiu, a partir disso, que os indígenas não têm fé nem lei, nem rei. Exatamente, uma conclusão completamente absurda, Totalmente. que mostra como podemos nos deixar levar por preconceitos e por uma falsa sensação de certeza, Axé intelectual. ignorando evidências e realidades diferentes das nossas. É como construir um castelo em cima de alicerce de areia. Por mais imponente que seja, a construção está fadada a ruir. E essa busca por certezas absolutas, essa incapacidade de questionar e de se abrir para o novo, é um dos grandes perigos que o livro aponta. Concordo plenamente. Principalmente em tempos de pós-verdade e de relativismo, onde a verdade se torna fluida e moldada de acordo com conveniências e interesses. A gente vive em tempos líquidos, né? Em tempos líquidos. Tudo se dissolve, tudo se transforma. Verdade. E nesse contexto, o livro também lança um olhar crítico sobre o papel da educação da universidade na formação de indivíduos capazes de pensar criticamente e de buscar a verdade. E aí entra em cena Alan Bloom com seu livro O Declínio da Cultura Universitária. Ah, sim, Bloom, clássico. Bloom critica a perda de foco da educação, a substituição da busca pelo conhecimento pela busca por sucesso, status e realização pessoal. Uma visão utilitarista que, na minha opinião, esvazia o verdadeiro sentido da educação. E o autor de O Ceticismo da Fé concorda com Bloom, apresentando dados alarmantes sobre o declínio da qualidade da educação no mundo, como o baixo desempenho de estudantes brasileiros no TOSA. É verdade, o Brasil está patinando nessa área. Sim, lembro de ter lido sobre isso. Perdemos em qualidade de ensino para países como a Bulgária e a Romênia. É preocupante. É realmente preocupante. Mas o que mais me chamou a atenção foi a crítica do autor à exclusão de Deus e da espiritualidade do currículo escolar. Para ele, essa exclusão tem um preço alto a se pagar. Sem dúvida. Qual você acha que seria esse preço?
Bom, acho que a gente pode ver as consequências dessa exclusão na crise de sentido que muitos jovens enfrentam. Faz sentido? Na falta de valores, na busca desenfreada por prazer imediato, É como se a gente estivesse formando robôs em vez de seres humanos completos. a gente precisa resgatar a dimensão espiritual da educação. Concordo plenamente. Formar cidadãos que não sejam apenas eficientes, mas que também sejam éticos compassivos e que busquem um sentido maior para suas vidas. E o livro aponta para o aumento de casos de depressão, ansiedade e abuso de substâncias entre estudantes universitários. A saúde mental está em crise. É como se a universidade, em vez de formar cidadãos completos, estivesse formando almas fragmentadas perdidas em um mar de informações, mas sem um norte, sem um sentido para suas vidas. Uma imagem triste, mas infelizmente muito real. E essa busca por sentido, por algo que transcende a nossa realidade material, é algo intrínseco ao ser humano, não é? Sem dúvida, a gente é programado para buscar algo além do que os nossos olhos podem ver. É como se a gente tivesse uma antena apontada para o céu buscando um sinal. Uma busca por transcendência. E a fé, a crença em algo maior que nós mesmos, sempre esteve presente na história da humanidade, mesmo antes do surgimento do ateísmo. Com certeza, a fé é um fenômeno universal. E isso nos leva a um dos pontos mais instigantes do livro, A Origem do Ateísmo. Quando e como surge a descrença? Quais são as suas raízes? Oh, essa é uma pergunta que me intriga há muito tempo. O livro menciona o historiador Georges Minoy e sua obra A História do Ateísmo, que traça um panorama histórico da descrença desde as suas primeiras manifestações. Que legal. E o que Minoy constata é que a fé parece ser anterior à descrença. Faz sentido, né? Afinal, é preciso primeiro haver afirmação de algo para que se possa duvidar da sua existência. A dúvida é uma resposta à crença. Estudos arqueológicos e antropológicos apontam para a presença da crença em divindades e algo que transcende o mundo material em culturas pré-históricas. A gente encontra vestígios de religiosidade em praticamente todas as culturas antigas. Rituais, cerimônias, pinturas rupestres, tudo indica uma busca por significado, por conexão com o sagrado que parece ser intrínseca à natureza humana. É como se a gente tivesse uma necessidade inata de se conectar com algo maior que nós mesmos. E essa busca, essa necessidade de transcender a nossa finitude, nos leva a uma das questões mais profundas da filosofia. Por que existe algo em vez de nada? Caramba, essa é a pergunta de $1 milhão. O livro usa a analogia de uma bola de beisebol aparecendo de repente em um quarto fechado para ilustrar a improbabilidade de algo surgir do nada. Uma analogia que realmente nos faz pensar. Se é improvável para uma bola de beisebol, imagina para a complexidade do universo, para a vida, para a nossa própria consciência. É de onde veio tudo isso. E essa pergunta, por que existe algo em vez de nada, nos coloca frente a frente, com os limites da nossa compreensão com o mistério da existência. A gente esbarra no limite do que a razão pode explicar. O livro explora diferentes perspectivas da física e filosofia, mas nenhuma delas consegue responder essa pergunta de forma definitiva. E é aí que a fé se apresenta como uma possibilidade, como uma resposta para a pergunta que ecoa em nossos corações. De onde viemos? Qual é o nosso lugar no universo? E essa busca por respostas, essa necessidade de dar sentido à nossa existência, nos impulsiona a explorar outro tema fundamental abordado no livro, a questão do mal e do sofrimento. Nossa, esse é um tema que sempre me inquietou. Se existe um Deus bom e todo-poderoso, porque o mundo está cheio de dor, de injustiça e de tragédia. É como conciliar a bondade de Deus com a realidade do sofrimento. Uma pergunta que desafia a fé, que nos coloca frente a frente com a fragilidade da vida, com o lado obscuro da existência. A gente se depara com um limite da nossa compreensão. E o livro não foge dessa pergunta incômoda, pelo contrário. Ele acolhe, a disseca e explora em suas múltiplas dimensões. Que coragem. E o autor, em vez de oferecer respostas prontas, nos convida a uma profunda reflexão. Acho que essa é a postura mais honesta diante de um tema tão complexo. Ele apresenta diferentes perspectivas, como a teodiceia de Leibniz, que defende a ideia de que este é o melhor dos mundos possíveis. E a história bíblica de Jó, que retrata a luta de um homem justo diante do sofrimento. Duas perspectivas bem diferentes. Mas o que fica claro é que não há respostas fáceis, prontas e definitivas para essa questão. A gente precisa aprender a conviver com o mistério. O mistério da dor da injustiça permanece, mas o livro nos convida a não nos calarmos diante dele. A gente precisa continuar buscando. Continuar buscando, questionando, lutando por um mundo mais justo, mais compassivo. Uma mensagem de esperança em meio à dor. E nessa busca, a fé pode ser um farol, um guia, uma fonte de esperança. A fé como um caminho em meio à escuridão. A crença em um Deus que se compadece da nossa dor, que caminha conosco no vale das sombras, que nos promete um futuro de paz e justiça, pode nos dar força para seguir em frente, para não sucumbirmos ao desespero.
É a fé como um motor que nos impulsiona a continuar lutando por um mundo melhor. E que tal se aprofundarmos essa conversa sobre fé e sofrimento na próxima parte do nosso mergulho? Seria ótimo, acho que temos muito a explorar sobre como a fé pode nos ajudar a lidar com os desafios da vida e quem sabe até encontrar um pouco de luz no meio da escuridão. E voltamos ao nosso mergulho profundo em o ceticismo da fé, dando continuidade à nossa conversa sobre a busca por sentido em um mundo permeado pela dor e pelo sofrimento. É verdade, na última parte a gente explorou bastante essa questão do sofrimento e como a fé pode ser um consolo. Exato, e para navegar por essas águas turbulentas, o livro nos apresenta um bote salva-vidas. Qual? A fé. Ah, Mas não uma fé cega dogmática. Entendi. Mas sim uma fé crítica reflexiva que se alimenta da dúvida e do questionamento. Uma fé que não tem medo de questionar. Isso é bem legal. E para ilustrar a força dessa fé questionadora, o autor nos convida a explorar um dos textos mais influentes da história da humanidade, a Bíblia. A Bíblia é um livro que, independentemente de crenças ou descrenças, exerceu e continua exercendo um impacto profundo na cultura ocidental. Sem dúvida, é um livro que marcou a história. E que continua gerando debates acalorados até hoje. Com certeza. Mas o que o livro nos diz sobre a Bíblia? O autor destaca logo de cara alguns dados impressionantes sobre a Bíblia. Sabia que ela é o livro mais vendido de todos os tempos? Mesmo eu sabia que era um livro muito popular, mas não fazia ideia de que era o campeão de vendas. Pois é, estima-se que mais de 6 bilhões de cópias da Bíblia já foram impressas e distribuídas pelo mundo. Nossa, é um número absurdo. É um número que coloca qualquer best-seller moderno no chinelo. Uau, e não é só isso. A Bíblia também é o livro mais traduzido da história, estando disponível em milhares de idiomas e dialetos. É realmente um fenômeno cultural que transcende fronteiras. Impressionante. E o que explica essa longevidade, essa capacidade da Bíblia de atravessar os séculos e continuar impactando a vida de tantas pessoas? É o que faz da Bíblia um livro tão especial. O livro aponta para alguns fatores-chave. Quais seriam? Bom, em primeiro lugar, a sua mensagem atemporal, que fala de temas universais como amor, justiça, busca por sentido. Temas que continuam a nos tocar, independentemente da época em que vivemos. Verdade, a Bíblia, de certa forma, fala da experiência humana em sua essência e das questões que nos afligem desde sempre. Exatamente. E outro fator que contribui para sua popularidade é sua rica simbologia, a linguagem poética, a força das histórias que ela narra. A Bíblia é um livro cheio de histórias fascinantes. A Bíblia não é um livro de leitura fácil, mas é um livro que nos convida a mergulhar em seus mistérios, a desvendar seus enigmas. E por falar em mistérios, a Bíblia também é conhecida pelos relatos de milagres. Os milagres são um dos temas mais polêmicos e debatidos quando se fala de religião. E o que o livro nos diz sobre os milagres. O autor de O Ceticismo da Fé não foge dessa polêmica. Ele nos convida a refletir sobre a natureza dos milagres, a questionar se são realmente possíveis ou se são apenas produtos da nossa imaginação, do nosso desejo por algo extraordinário. Uma abordagem bem interessante. Para ilustrar essa discussão, ele usa o filme Fé Demais Não Cheira Bem, que conta a história de um mágico cético que acaba se envolvendo a contragosto em um esquema de cura milagrosa. Ah, sim, eu assisti esse filme. E o mais intrigante é que, no decorrer do filme, esse mágico se depara com um evento que desafia sua lógica, sua razão, colocando frente a frente, com a possibilidade de que existe algo que transcende a sua compreensão. É como se o filme nos dissesse: e abra sua mente, nem tudo pode ser explicado pela lógica e pela razão. Existem mistérios que nos desafiam a ir além das nossas certezas. Exatamente. O filme nos convida a questionar as nossas crenças, a nos abrir para o mistério. E a Bíblia está repleta desses mistérios, desses relatos de eventos que desafiam as leis da natureza, que apontam para a intervenção de um poder sobrenatural na história humana. Sim, a Bíblia nos confronta com o limite da nossa compreensão, com a possibilidade de que existe algo além do que podemos ver e tocar. Mas como interpretar esses relatos? Devemos aceitá-los literalmente ou devemos buscá-los um significado mais profundo além da literalidade do texto? Essa é uma questão complexa que divide opiniões, e o autor de Ceticismo da Fé nos alerta para os perigos de uma interpretação literal da Bíblia sem levar em consideração o contexto histórico, literário e cultural em que ela foi escrita. Mais sentido é como tentar entender um poema de amor medieval com a mentalidade do século XXI. Corremos o risco de distorcer o seu significado, de projetar nossos próprios valores e crenças em um texto que nos convida a transcender as nossas categorias de pensamento. Exatamente. Precisamos ter cuidado para não impor a nossa visão de mundo a um texto que foi escrito em um contexto completamente diferente. E nesse processo de interpretação é importante ter em mente que a Bíblia não é um livro monolítico
com a mensagem única e imutável. Verdade. Ela é, na verdade, uma coletânea de textos escritos por diferentes autores em diferentes épocas com diferentes perspectivas. É um mosaico de vozes que se complementam e que nos oferecem uma visão rica e multifacetada da experiência humana da relação com o divino. E essa diversidade, essa pluralidade de vozes é um dos seus grandes tesouros. Não é? Ela nos convida a um diálogo, a um confronto de ideias, a uma busca por entendimento que vai além da leitura superficial. Sem dúvida, a Bíblia é um livro que nos desafia a pensar, questionar, buscar a verdade. E nesse processo é fundamental ter em mente que ela, como qualquer texto sagrado, foi objeto de disputas, de interpretações divergentes de manipulações ao longo da história. É a história da Bíblia também, a história da sua interpretação. E o livro aborda essa questão de forma crítica, sem negar a complexidade do tema. Ele apresenta evidências, por exemplo, de que o texto bíblico se manteve notavelmente consistente ao longo dos séculos, mesmo tendo sido copiado e traduzido inúmeras vezes. O que é um feito e tanto. É um testemunho da força e da fidelidade da tradição que preservou esse texto ao longo dos séculos. E também contesta a ideia de que a Igreja Católica teria manipulado o texto da Bíblia para atender aos seus próprios interesses, mostrando que essa é uma visão simplista e que ignora a complexidade da história da formação do cânon bíblico. A história da Bíblia é muito mais complexa do que muitas vezes se imagina. E essa análise crítica nos ajuda a entender a Bíblia, não como um livro dogmático impondo verdades absolutas, mas como um texto vivo que nos convida a uma leitura atenta e reflexiva, que nos desafia a dialogar com a sua mensagem, a encontrar nelas respostas para as nossas próprias inquietações. A Bíblia como um espelho que reflete as nossas próprias buscas das nossas próprias angústias e os nossos próprios anseios. E essa busca por respostas, essa necessidade de dar sentido à nossa existência, nos leva a um dos temas centrais do cristianismo, a figura de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a figura central do cristianismo. E o livro aborda a questão do Jesus histórico versus o Cristo da fé. Um debate que se intensificou no século XVIII com o Iluminismo e a ascensão da razão como ferramenta principal para se compreender o mundo. O iluminismo trouxe uma nova perspectiva para a análise da fé e da religião. Nessa época, intelectuais e teólogos se dedicaram a tentar separar a figura histórica de Jesus das interpretações teológicas da Igreja. Eles buscavam um retrato mais objetivo do homem que viveu na Palestina há 2000 anos livre dos dogmas e das crenças que se acumularam ao longo dos séculos. Uma busca pela verdade histórica por trás dos mitos e das lendas. E essa busca pelo Jesus histórico nos leva a analisar as fontes, os documentos que nos permitem reconstruir a sua vida, os seus ensinamentos, o seu impacto na história. A gente precisa se basear em evidências, em documentos históricos para tentar reconstruir o passado. E o livro apresenta uma análise cuidadosa dessas fontes, incluindo os evangelhos escritos de historiadores romanos como Flávio Josefo e Tácito e o Talmud babilônico, um conjunto de textos sagrados do judaísmo. Uma variedade de fontes que nos oferecem diferentes perspectivas sobre a figura de Jesus. E o que essas fontes nos revelam? Que Jesus foi um personagem real que viveu na Palestina no século Mois, que causou grande impacto na sociedade da época, que foi crucificado por ordem do governador romano Pôncio Pilatos e que seus seguidores acreditavam que ele havia ressuscitado dos mortos. E a partir desses dados históricos surge o debate. Quem foi Jesus? Um profeta? Um revolucionário? Um mestre espiritual? Ou foi de Deus? As interpretações variam. Mas o que é inegável é que a sua figura continua a fascinar e a desafiar a humanidade 2000 anos depois. Jesus Cristo é um enigma, um mistério que continua a nos intrigar e a nos inspirar. E essa fascinação, esse poder de atração que Jesus já exerce, também é um dos temas abordados no livro. O autor analisa o crescimento do cristianismo, a sua expansão pelo mundo, a sua capacidade de se adaptar a diferentes culturas e contextos. O cristianismo como um fenômeno cultural que transcende fronteiras. E o que ele constata? Que a mensagem de Jesus, centrada no amor, no perdão, na compaixão, no cuidado com os pobres e oprimidos, continua a ressoar nos corações humanos mesmo em um mundo marcado pela violência, pelo egoísmo, pela injustiça. É como se a mensagem de Jesus transcendesse as barreiras do tempo e do espaço, tocando em algo profundo na alma humana, independentemente de crenças ou culturas. Uma mensagem universal de amor e esperança. E essa mensagem, essa proposta de um novo modo de viver e se relacionar com o próximo, de construir uma sociedade mais justa e fraterna, é o que impulsiona o movimento dos desigrejados, um fenômeno crescente no mundo contemporâneo. Sim, os desigrejados são pessoas que se identificam com a mensagem de Jesus, mas que se sentem desiludidas com a igreja, com sua estrutura hierárquica, com seus dogmas, com seus escândalos. Eles buscam uma espiritualidade mais autêntica, mais pessoal, mais conectada com a realidade do mundo. Uma espiritualidade que não se limita aos ritos e às doutrinas, mas que se expressa na vida cotidiana, no amor ao próximo, na busca por um mundo melhor. E o livro nos convida a refletir sobre os desafios da igreja em um mundo cada vez mais secularizado, onde a fé precisa se reinventar, se conectar com as angústias e anseios do homem contemporâneo.
A igreja precisa se adaptar aos novos tempos, se abrir para o diálogo com a cultura contemporânea, se tornar mais relevante para as pessoas que buscam sentido e esperança em um mundo cada vez mais complexo e desafiador. E essa reinvenção, essa busca por uma espiritualidade mais autêntica, nos leva a analisar os perigos da consumerização da fé. Outro tema que o livro aborda de forma crítica e perspicaz. Sim, o autor apresenta o conceito do divino mercado, desenvolvido pelo filósofo Danny Robert Dufour, que analisa como as forças do mercado do consumo se infiltraram no mundo da religião, transformando a fé em um produto e uma mercadoria a ser consumida. Exatamente. Em vez de ser uma busca sincera por Deus, por significado, por transcendência, a fé se torna um meio para se obter vantagens materiais, para se sentir bem consigo mesmo, para se encaixar em um grupo social. É a fé fast food que busca soluções rápidas e milagrosas para os problemas da vida sem se importar com a profundidade e com a autenticidade da experiência religiosa. É uma fé superficial que se esgota no consumo de produtos e serviços religiosos. E o livro nos desafia a questionar as nossas motivações, a buscar uma fé mais profunda, mais autêntica, mais conectada com os valores do Evangelho. Uma fé que não se baseia no medo, no interesse e na busca por recompensas, mas sim no amor, na compaixão, no desejo de servir ao próximo. E essa crítica à consumerização da fé nos leva de volta ao ponto de partida do livro, o ceticismo como motor da fé. Mas como conciliar ceticismo e fé não seriam ideias contraditórias? Essa é a grande sacada do livro. O autor nos mostra que o ceticismo, longe de ser um inimigo da fé, pode ser, na verdade, um aliado poderoso. Mas como assim? O ceticismo nos convida a questionar, a duvidar, a não aceitar nada como verdade absoluta, e esse questionamento, essa postura crítica, longe de destruir a fé, pode purificá-la, torná-la mais forte, mais resistente aos embates da vida. Entendi. É como se o ceticismo fosse um filtro que separa o joio do trigo, que nos ajuda a discernir o que é essencial na fé do que é superficial dogmático imposto pela tradição ou pela cultura. Exatamente. O ceticismo nos ajuda a ter uma fé mais madura, mais consciente, mais autêntica. E essa fé crítica e reflexiva que não se contenta com respostas fáceis, mas que busca incessantemente a verdade, é o que nos permite trilhar um caminho de significado, de esperança, de amor mesmo, em um mundo marcado pela dor, pela injustiça, pelo sofrimento. Uma fé que nos impulsiona a amar, a perdoar, a servir ao próximo, a construir um mundo mais justo e fraterno, mesmo diante dos desafios, das dores, das incertezas da vida. Cá estamos nós de volta para a última parte do nosso mergulho profundo em o ceticismo da fé. Nossa, essa viagem passou rápido. É verdade, parece que foi ontem que a gente começou a explorar esse livro tão instigante. Nessa jornada, a gente já explorou a relação complexa entre fé e razão, a busca por sentido em um mundo cheio de desafios. E até nos aventuramos pelas páginas da Bíblia, buscando entender seus mistérios e sua influência na nossa cultura. Uma verdadeira expedição intelectual. E agora, para finalizarmos essa expedição, vamos nos aprofundar em uma das questões mais antigas e desafiadoras da humanidade. Fala a busca. A busca por Deus. Ah, sim. A busca pelo divino, a busca por algo que transcende a nossa realidade. Uma busca que ecoa em diferentes culturas, religiões e filosofias, expressando o anseio humano por algo que vai além dos limites da nossa compreensão. É como se a gente tivesse uma sede insaciável por algo que nos complete, que nos dê sentido. E o ceticismo da fé nos convida a uma viagem fascinante por essa busca, explorando diferentes abordagens da teologia negativa, a análise do rombo, esse vazio existencial, que para muitos só pode ser preenchido pela experiência do divino. O autor nos leva a um mergulho profundo nas profundezas da alma humana. E o autor, com sua perspicácia de costume, nos apresenta uma série de insights instigantes. Ele destaca, por exemplo, o paradoxo de tentar definir um ser infinito e limitado usando categorias humanas finitas e limitadas. É como tentar colocar o oceano dentro de um copo d'água. É impossível conter a imensidão do oceano em um recipiente tão pequeno. Exatamente. E o livro nos leva a um passeio pela história da teologia, mostrando como os primeiros pais da igreja já se debruçavam sobre essa questão, tentando conciliar a grandeza de Deus com a nossa limitada capacidade de compreendê-lo. E uma das abordagens que mais me chamou a atenção foi a teologia negativa, que busca definir Deus pelo que ele não é. Assim, a teologia negativa é uma abordagem que reconhece os limites da linguagem humana para descrever o divino. Deus não é finito, não é mutável, não está limitado pelo espaço e pelo tempo. A gente só pode dizer o que Deus não é. A teologia negativa reconhece a nossa incapacidade de abarcar a totalidade de Deus, de compreendê-lo com a nossa mente limitada. É um exercício de humildade intelectual de reconhecer que estamos diante de um mistério que transcende as nossas categorias de pensamento. É como se a gente estivesse tentando entender a quarta dimensão com os nossos sentidos tridimensionais. A gente precisa se abrir para o mistério, para o que está além da nossa compreensão. E essa experiência do mistério, do que está além da nossa compreensão, também se manifesta na nossa própria existência. Sentimos um vazio, uma busca por algo que nos complete, que dê sentido à nossa vida. É como se a gente tivesse um buraco na alma, uma falta que nada neste mundo consegue preencher. E é aí que entra o conceito de rombo, não é?
O autor usa essa palavra para descrever de forma mais precisa esse vazio existencial que nos habita. É o rombo. Essa palavra forte que expressa a sensação de que algo foi arrancado de nós. Ele usa a analogia de um rombo em uma parede e indica que algo foi retirado, que algo está faltando. E essa falta, esse vazio, nos impulsiona a buscar, a procurar preencher esse espaço com algo que nos dê sentido, que nos faça sentir completos. E para muitos esse algo é Deus a experiência do divino, a conexão com o sagrado. É como se Deus fosse a peça que falta no quebra-cabeça da nossa existência, a resposta para a pergunta que ecoa em nossos corações: quem sou eu, para onde vou? É a busca por Deus como a busca pela peça que falta no nosso quebra-cabeça existencial. E o livro nos desafia a olhar para dentro de nós, a reconhecer esse rombo, esse vazio existencial, e a questionar o que estamos fazendo para preenchê-lo. Estamos buscando respostas superficiais momentâneas ou estamos buscando algo que realmente nos sacie, que nos dê sentido profundo e duradouro? A gente precisa ser honesto com nós mesmos e reconhecer o que realmente estamos buscando. E essa busca, essa jornada em direção ao divino, inevitavelmente passa pela experiência da fé. Mas como conciliar a fé com a razão, com a dúvida, com o ceticismo que permeia o mundo moderno? Essa é a grande questão que o livro nos coloca, e a resposta, como vimos ao longo do nosso mergulho, é que a fé não precisa ser cega dogmática imposta por autoridades externas. A verdadeira fé se alimenta da dúvida, do questionamento, da busca constante por Deus. É uma fé que não tem medo de fazer perguntas, de questionar os dogmas, de se reinventar diante dos desafios do mundo moderno. Uma fé que caminha lado a lado com a razão, que busca a verdade com humildade e coragem. E essa fé crítica, reflexiva, que se alimenta da busca sincera por Deus, é o que nos permite trilhar um caminho de significado, de esperança, de amor mesmo, em um mundo marcado pela dor, pela injustiça, pelo sofrimento. Uma fé que nos impulsiona a amar, a perdoar, a servir ao próximo, a construir um mundo mais justo e fraterno. Uma fé que nos faz querer ser melhores, mais humanos, mais compassivos. E com essa mensagem de esperança, com esse convite à busca, encerramos nosso mergulho em o ceticismo da fé. Esperamos que essa jornada tenha sido tão inspiradora e provocadora para vocês quanto foi para nós. E para continuar essa aventura, para aprofundar a reflexão, recomendamos a leitura de O Ceticismo da Fé, de Rodrigo P. Silva. Um livro que nos desafia a pensar de forma crítica e criativa sobre a fé e a nossa busca por Deus. E claro, não se esqueçam de curtir, seguir o canal, ativar as notificações e compartilhar este episódio com seus amigos. A sua participação é fundamental para o Fé em Letras continuar crescendo e levando essas reflexões a cada vez mais pessoas. Até a próxima!